Hoje é 22 de junho de 2020. São 12 horas e 20 minutos. O escriba veio correndo ao escritório para se certificar dos prazos vigendo. Os prazos são um pesadelo dos advogados, principalmente dos criminalistas, porque se perde um prazo, às vezes isso resulta num aprisionamento grande para um paciente ou um cliente. Então, perder o prazo é pecado mortal. Advogados perdem prazo, às vezes. Membros do Ministério Público dificilmente os perdem. E magistrados, ao que se sabe, não perdem prazos. Nunca. Ou rarissimamente. Faz parte do jogo. Inclusive, quando implantado o regime online na comunicação entre as partes, as realidades são, dentro do contexto, virtualíssimas, porque as comunicações se fazem também por via eletrônica, da mesma maneira que os advogados se comunicam eletronicamente e com o asseguramento do segredo entre partes. Isto pode hipoteticamente acontecer. É óbvio que isso não sucede no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, mesmo porque o certificado é certificado. E aquilo que é certificado nos autos físicos ou virtuais, se assim se pode dizer, tem força de lei. Tocante à chamada virtualidade que hoje impera no relacionamento entre partes, entre vizinhos, entre aqueles que se comunicam de um lado a outro do mundo, ou entre mesmo aqueles que se comprazem em dialogar de uma sala a outra via internet, o conceito de tempo ou de atualidade assume feições tratadas, inclusive agora, pelos técnicos, pelos filósofos que cuidam do assunto da concomitância. Concomitância da manifestação e realidade da conceituação daquilo que significa a equiparação da projeção da frase com o recebimento da mesma pelo recipiendário. Isto é extravagante, sim, e é cuidado por aqueles que se dão a esse tipo de comunicação
até mesmo na física quântica e no chamado direito quântico. Quem escreveu sobre direito quântico? Um livro que este escriba ainda não conseguiu terminar de ler. Goffredo da Silva Teles, quiçá se este escriba estiver errado, que o corrijam. Direito quântico, física quântica, os chamados buracos negros na física, o retorno do ser ao passado. Numa determinada hipótese, ele é antes de ter nascido. Ele está depois de estar morto. Há, inclusive, hipóteses ligadas a esse tipo de prospecção intelectual, científica. Sim, hipóteses estas que têm tomado tempo, sim, daqueles que se dão ao estudo desse tipo de conceituação. Este escriba pensa nisso às vezes, quando tem a paciência e a determinação no sentido de ver e ouvir as disputas, discussões e manifestações dos competentíssimos jornalistas que fazem o chamado Jornal da Globo, que começa às 20 horas, com 2 horas de duração. O âncora faz determinada pergunta àquele receptor que está a ouvi-lo em Nova York, por exemplo, e aquela comunicação demora cerca de 10 a 15 segundos a chegar ao destinatário, que de repente nem sabe se seria ele o destinatário, porque parece que as comunicações se fazem por via dos satélites e até chegarem ao destinatário, aquilo realmente precisa perlustrar ou passar por dezenas e dezenas e dezenas de equacionamentos de natureza técnica, até que a voz é posta no receptor do satélite, é retransmitido, é recebido o esquema todo, depois é projetado no cérebro daquele que recebe. Ele, às vezes, ele ou ela, elegantíssimas elas e competentes eles, e ficam absortos a interpretar na psique o volume, o teor e a inteligência daquilo que vem de outra parte do mundo. O escriba fica a ouvir aquele questionamento todo e, às vezes, como ontem não, na sexta-feira à noite, fica pensando exatamente na relatividade do tempo. Porque o tempo daquele que escuta a transmissão no Brasil é diferente do tempo daquele que ouve essa manifestação verbal na América do Norte, por exemplo. De repente, lá, ou já é noite, ou a noite ainda não chegou,
aqui é durante o dia ou vice-versa. O escriba não fez cálculos a saber se lá é mais cedo ou mais tarde, mas isso não é importante. Isso tem uma reverberação muito sofisticada entre os físicos ou cientistas que estudam isso tudo, inclusive aquilo que se convencionou chamar de buraco negro. Há hipóteses, por exemplo, nessa tergiversação toda, em que se chegou à conclusão de que se e quando isso fosse possível, em outros termos, em aquilo ser antes de ter acontecido, a criatura estaria viva depois de ter morrido, ou vice-versa. Há uma experiência, inclusive, que leva os nossos cientistas ou cientistas, os físicos internacionais, à discussão que seria cômica, não fosse muito séria. É alguma coisa correspondente a se saber se um gato que está dentro de uma caixa fechada está vivo ou morto, se quando, por exemplo, atingido por um raio atômico, qualquer coisa dessa natureza, dentro da caixa fechada. Para aquele que olha e não sabe, o gato pode estar ou vivo ou morto. Para aquele que abre a caixa, ele tem a certeza de que o gato morreu ou de que o gato está vivo. E para aquele que está apenas experienciando a hipótese do gato estar vivo ou morto, o tempo ou a realidade é absolutamente diferente das outras expectativas postas a lume. Estou posto numa relação ideal transmitida virtualmente também por este escriba, parece uma manifestação aloucada ou transmigrando além do Oriente Azul do equilíbrio biopsíquico. Mas é isso que os cientistas vêm estudando e vêm debatendo horas e horas, a saberem se o gato dentro da caixa fechada está vivo ou está morto, ou pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Esse escriba teve esse tipo de intenção intelectual ou de curiosidade intelectual enquanto via o âncora naquele Jornal da Noite da Globo no Rio de Janeiro, tecendo determinado questionamento àquele que está em Nova York, e o que está em Nova York ainda não atendeu, ainda não recebeu a indagação, que está, como se diz, transmigrando no éter. Mas nós já sabemos qual foi a pergunta feita. E nós teríamos, quiçá, a resposta à pergunta que foi feita antes que ela tivesse chegado aos ouvidos daquele recipiendário do interrogador. Não pensem os ouvintes ou aqueles que estão a ver este escriba tecendo esses circunlóquios, não pensem os ouvintes que há extravagância nesta interrogação. É extravagante, evidentemente, para nós todos,
Mas para aqueles que se dão ao estudo desse terreno soturno da física quântica, inclusive, se está a cuidar de questionamento muito interessante, que leva os entendidos a debates intensos respeitando a esse tipo de assunto. Já se vê, esse escriba começa a falar na virtualidade da jurisdicionalização das questões jurídicas postas entre os brasileiros, começa a indagar da certificação da realidade virtual que está a cobrir as disputas entre os dissidentes que se põem no goto da justiça transmitida ou equanimizada via internet, e se chega a um tipo de discussão que verdadeiramente leva a uma problemática muito séria, porque mesmo essa virtualidade dita realizada pode conduzir o perdedor ou o vencido nessa disputa a alguns anos de reclusão. Põe-se o juiz na sua casa, no seu gabinete em casa. Um ou outro veste toga na última disputa ou na última materialização de um julgamento da Suprema Corte que este escriba viu. Um dos eminentíssimos ministros estava sentado, sim, no gabinete, dentro da sua residência, e togado. Via-se-lhe a toga parcialmente sobre os ombros. O outro não. Nesse conciliábulo, que expressão complicada, nesse conciliábulo estava bem trajado, evidentemente, mas despido dos trajes a rigor, porque estava em casa. E o advogado no gabinete fazendo as vezes, sim, sustentação oral, sustentando oralmente, na expectativa de obtenção de um resultado favorável ao seu cliente. Hoje, de madrugada, o escriba acordou e releu pedaços de um livro sobre a chamada e-cultura, de um filósofo físico brasileiro que reclama bastante e muito com veemência sobre a chamada virtualização das comunicações entre nós, humanos, no sentido de que as pessoas se veem, mas não dentro daquela conceituação de realidade fática, concreta, pigmentada assim, realmente, dentro do mundo físico, em que, na hipótese ou nas hipóteses vertentes, o réu é
interrogado por carta precatória, remetida de centenas e centenas de quilômetros adiante ou além. O acusado está lá à frente do juiz, que dificilmente é visto, inclusive. O escriba se lembra dos interrogatórios ou dos depoimentos ou dos testemunhos colhidos pelo antigo magistrado Sérgio Moro. O magistrado não era visto. As partes, sim. Os advogados também. Os réus, com certeza, mas o juiz ficava fora da câmera. Era uma voz. Não se sabia se o magistrado estava a coçar o nariz, a passar a mão nos cabelos, a ter eventualmente um problema qualquer paralelo a decidir ou resolver, inclusivamente concernente ao seu comportamento de natureza física. Houve tempo em que este escriba, quando integrando uma instrução criminal, na época do direito penal, do direito processual penal clássico, houve tempo em que este escriba controlava as partes pela movimentação dos pés, olhava de esguelha para saber se o eminentíssimo magistrado estava ou não com sapatos engraxados, se os cordões estavam desamarrados. Havia uma colega elegantíssima, inclusive, cultíssima também, que usava sapatos maravilhosos, que faziam ou fariam, inclusive, inveja das consortes ou daquelas que estivessem participando. Houve tempo em que este antigo escrevente de direito penal e de processo penal, hoje muito mais palrador do que escrivão, houve tempo em que este escriba sabia, percebia, sentia o odor, o cheiro do preso que era levado ao foro sem poder banhar-se antes, a ponto de os magistrados pedirem ou solicitar aos diretores dos cadeiões e presídios que permitissem ao menos que houvesse uma chuveirada a fazer com que o preso ou a presa perdesse aquele odor que é um ressoar de emanações, às vezes repugnantes, vindas daquelas celas com possibilidade de abrigo de 20 presos e com 80 ou 100 presidiários a se acotovelarem um contra o outro numa prisão medieval. Isso diz tudo, sim, com instrução criminal em processos criminais, porque a virtualidade é exatamente a denegação da realidade da vida. Sabe-se que o medo tem cheiro, sim. A raiva também tem a sua determinada perspectiva no refluir dos odores,
o espaço, a movimentação corporal sentida, visualizada, percebida também, tem peculiaridades que são muito sofisticadas na produção do sumo que o sistema glandular todo faz nas interações entre os seres humanos. Isto é um processo criminal realizado e não aquela coisa ascética sem ressonância no tempo e no espaço físico. O tempo do juiz deprecante é um, o tempo do juiz deprecado é outro. A imagem do juiz que se vê numa perquisição real é uma. A imagem do magistrado que não se vê é outra. Nem se percebe se a gravata foi ou não entortada quando posta de manhã a saída para o fórum, porque a imagem do magistrado, que é a figura augusta da justiça, não se põe à frente dos circunstantes e dos partícipes. Vê-se, portanto, que se começa a crônica de hoje pensando-se em realidade concreta ou virtual, o escriba se transmigra para o chamado buraco negro da física e os pormenores da chamada física quântica, da qual o escriba não conhece coisa alguma, mas se impressiona muito com as disputas entre todos. E este escrevente de direito penal e de processo penal fica assim irritado quando é obrigado a interpretar aquilo que vem nos despachos virtuais dos eminentíssimos magistrados. E quando obrigado a uma sustentação oral perante o tribunal, ele pode até mesmo, se quando assim entender, está muitíssimo bem vestido da cintura para cima e está com um short de batalha da cintura para baixo. Tudo é assim, se lhe parece. Nós estamos no tempo da parecença. Parece ser aquilo que pode ser ou não ser. Parece estar vivo, mas já morreu. Parece estar morto, sim, mas a sua manifestação ainda é ouvida no espaço porque não chegou ao tempo daquele ou daqueles a ouvirem o discurso na antessafra do território mortuário. É tudo muito complicado, é tudo virtual, até tudo é sofisticado, é tudo parecendo ser o que não é. Inclusive os colóquios na internet ou via televisiva. Nós todos estamos numa afirmativa até indispensável manutenção do equilíbrio biopsíquico. Nós estamos todos aquilo que corresponderia à esperança de que a nossa comunicação fosse verdadeiramente uma comunicação plena entre os seres humanos. Estamos fingindo, sim, que estamos
numa comunicação concreta e não aparente. Dito isto, dizendo-se isto, vamos terminar esta crônica que ia começar de uma forma e há de terminar de outra. Eu escreva, antes de terminar, põe a máscara, que é obrigatória. E não se sabe, depois que o escriba a coloca, se ele está a sorrir. Embora possa estar fingindo uma risada típica desses tempos de pandemia. Vamos encerrar. Aqui é tempo de trabalho, é tempo de virtualização de petições e de despachos que hão de se corporificar daqui a minutos ou, quiçá, daqui a uma hora ou mais. E vamos manter a expectativa de que isso volte ao normal e que nós possamos outra vez abraçar os nossos irmãos, os nossos amigos, com a quentura do coração de cada qual. E lá vá!